Oi, oi, oi. A paz esteja com todos. Convido os irmãos à oração. Em o nome de Jesus, te agradecemos, Divino Senhor, pela grandiosa oportunidade que nos é concedida em mais uma tarde e noite de congregarmos na nossa casa de oração. Nós te pedimos amparo, proteção, luz, para que nenhuma influência negativa nos visite hoje. E que todas as bênçãos, Senhor, desta noite se estendam a cada família, a cada irmão que tem frequentado as nossas reuniões, aonde estiverem. Que sejam abençoados e envolvidos nessas vibrações de amor e paz. Aqueles que eventualmente experimentem a aflição, a dor, a depressão, que possam ser socorridos agora. Que a vossa misericórdia os visite aonde estiverem, levando até eles, por acréscimo da vossa misericórdia, o alívio. Assim, Divino Senhor, nós te agradecemos, agora e sempre, assim seja. Quando nós consultamos obras póstumas, encontramos Allan Kardec dizendo que é pela educação, mais do que pela instrução, que a humanidade vai se transformar. Pela educação, mais do que pela instrução. E lá na questão 917 do Livro dos Espíritos, ele diz que se a educação for bem compreendida, ela será a chave do progresso moral. Mas ela precisa ser bem compreendida. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse que não se refere aqui à educação que faz homens instruídos, mas é uma referência à educação que faz homens de bem. Então, essa é a educação que precisa ser bem compreendida, a educação que faz homens de bem. Quando nós observamos na humanidade nos dias atuais, nós percebemos que em qualquer lugar do mundo, do primário à universidade, a educação não tem conseguido formar homens de bem. A prova disso é o caos moral em que a humanidade se encontra. Esse caos moral se manifesta das formas mais grosseiras até as mais sutis. As guerras, os homicídios, os feminicídios. Depois, a opressão. Depois, o egoísmo, a inveja, o orgulho e inúmeras outras formas de manifestação da violência que só é possível onde falta o homem de bem. Então, a educação, nesse sentido, por mais que ela tenha avançado nos últimos tempos, ela não está cumprindo o seu papel de fazer homens de bem. Nas escolas hoje, fala-se muito
numa forma de educar. Fala-se muito na pedagogia da presença. O que é a pedagogia da presença? O que essa corrente de pensamento fala? Ela fala que um professor em sala de aula precisa ter uma presença significativa. Não pode ser uma presença qualquer. Ele não pode estar na sala de aula só para ensinar conteúdos. Só o fato dele estar lá, ele precisa ter uma presença significativa a ponto de construir com o educando vínculos importantes, vínculos fortes, porque só esse vínculo autêntico com o aluno é capaz de estimular esse aluno a explorar o seu potencial. Se o professor não consegue, através da pedagogia da presença, construir esse vínculo com o aluno, então ele vai transmitir conteúdo, ele vai transmitir informação, mas ele não contribuirá da melhor maneira no sentido de estimular esse aluno a explorar o seu próprio potencial. Então, nesse sentido, entra a pedagogia de Jesus. Jesus não escreveu absolutamente nada. Todavia, todos nós conhecemos o que ele fez, o que ele exemplificou, o que ele ensinou. Porque a sua presença era significativa. Aonde ele estivesse, ele construía esse vínculo com seus educandos, que somos nós. E até hoje, ainda que a sua presença física não pode ser percebida na Terra, ele continua sendo significativo para nós. Ele continua nos estimulando a desenvolvermos o nosso potencial espiritual, a nos desenvolvermos enquanto pessoas. Um grande teórico da educação, chamado Francisco Arroyo, no livro História Geral da Pedagogia, ele falou que Jesus possui todas as qualidades que precisa ter um educador perfeito. Olha, que quem disse isso é quem entende de educação. Jesus possui todas as qualidades de um educador perfeito. Qual é a principal característica que ele destaca nesse Jesus educador? A principal característica é que Jesus nos conduz, enquanto educandos, com feliz e profunda alegria, à verdade essencial dos ensinos dele. Quem mais consegue fazer isso? Conduzir o educando com feliz e profunda alegria à verdade essencial dos seus ensinos. Então, é com alegria, de fato, que nós buscamos entender as coisas de Jesus. É com alegria incontestável que nós colocamos-nos diante dos ensinamentos de Jesus. Então, essa característica, só o verdadeiro educador, com uma pedagogia como a de Jesus, consegue realizar. Pegue qualquer professor e analisa a sua prática. Salas de aulas, muitas vezes superlotadas, ou com 30, 35 estudantes, dificilmente você vai encontrar todos com profunda alegria de estarem ali diante daquele educador.
Cada um vai estar lá motivado por alguma coisa, raramente pelo interesse em aprender, muito mais raramente ainda por causa da pedagogia, da didática que aquele professor utiliza. Mas Jesus não. Uma das características que leva-nos a sentirmos felizes diante da pedagogia de Jesus era que ele adaptava os seus ensinamentos aos seus ouvintes. Ele dava as ideias que ele desejava transmitir. Plasticidade. Mesmo sem ter escrito, quando Jesus fala, nós entendemos perfeitamente o que ele queria dizer. Porque ele usava as parábolas para dar forma ao ensinamento que ele desejava transmitir. Então ele não só adaptava o conteúdo aos seus ouvintes, como ele dava ao conteúdo uma plasticidade que facilitava o entendimento. Então esse é o Jesus no qual nós acreditamos. Esse é o Jesus que a doutrina espírita também nos apresenta. Dentre coisas importantes no ensinamento de Jesus, nós podemos destacar alguns aspectos. Por exemplo, sempre Jesus interrogava, expunha e ele excitava o interesse dos discípulos. Então veja, quando nós somos instruídos e interrogados quanto ao nosso entendimento ou não daquilo que foi exposto, isso nos excita o interesse. Então a pessoa expõe um conteúdo, depois ele interroga sobre o conteúdo, e com isso ele excita o nosso interesse por entender o que ele quis dizer. E quando questionamos, ele não se preocupa em responder. Até mesmo diante de Nicodemos, o doutor da lei, quando perguntou como pode um homem nascer de novo, por acaso ele vai de novo entrar no ventre da sua mãe? Jesus teve a tranquilidade para repetir toda a lição, levando desta forma o Nicodemos a entender o que ele queria transmitir. Uma outra coisa fundamental era que Jesus sempre usou para ensinar um ambiente de incomparável simpatia. Quando Jesus escolhia um lugar para falar, esse lugar era agradável e o ambiente daquele local em que ele estava era sempre simpático. Jesus não tinha carranca. A expressão dele era digna. Era uma expressão paciente, ainda que fosse severa. Ele conseguia reunir todas essas qualidades: severidade com dignidade, paciência e simpatia. Então isso dava ao ambiente algo muito gostoso, que ajudava-nos a compreender a lição que ele desejava nos transmitir. E dentre esse ambiente simpático, digno, paciente e severo, ele mostrava uma autoridade que não amedrontava. Ele mostrava uma autoridade que levava quem o ouvia a prazerosamente escutá-lo e obedecê-lo. Quando ele disse, por exemplo,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo o poder me foi concedido. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso é o máximo da autoridade. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou caminho, verdade e vida. Notem que essa autoridade, dita com simpatia, dignidade, paciência e severidade, não incomodava ninguém. As pessoas gostavam disso, sentiam-se bem com isso. Então Jesus, ele sabia semear e esperar. Ele sabia lançar a semente no terreno dos nossos corações e esperar. E espera até hoje, não é verdade? Até hoje ele espera pacientemente que tudo aquilo que ele semeou venha em um determinado momento render os frutos que ele esperava. Um outro aspecto importante disso é a contextualização das suas falas. Ou seja, tudo que ele ia ensinar, geralmente ele contextualizava com fatos do dia a dia. E com isso, partindo dos fatos do dia a dia, ele ia nos alertando quanto às realidades e potencialidades divinas de cada um dos seus ouvintes. Então ele não falava simplesmente por falar. Ele dizia: um homem descia em determinado lugar e foi assaltado, a parábola do bom samaritano. Ele dizia: um homem saiu a semear, uma porção de semente caiu num lugar, a outra no outro, a outra no outro. Ele queria dar um outro exemplo, partiu do cotidiano. Quem não entende essa linguagem? Ele sempre contextualizava a mensagem que ele desejava transmitir. Então, essa didática, essa pedagogia utilizada por Jesus é que facilitava o seu entendimento e que fez com que, mesmo 2000 anos depois, nós ainda estejamos aqui, buscando aprender mais acerca daquilo que ele desejou nos ensinar, porque despertou o nosso interesse. E qualquer um desses ensinos que estão contidos nas suas ações, falam muito diretamente ao nosso dia a dia. São contextualizações que podem ser trazidas para as nossas necessidades atuais. Então o ensino dele é atemporal e a sua pedagogia também é atemporal. Uma das características do fazer pedagógico, do ensino pedagógico, é que ele seja estruturado e que ele seja coordenado. Quando um ensino qualquer não tem uma estrutura, uma coordenação que te induza a um aprendizado, então nós podemos dizer que isso não é pedagógico. Mas podem observar que o ensino de Jesus, ele tem uma estrutura, ele é perfeitamente coordenado e nos induz a algo fundamental nas nossas vidas. Nos induz à nossa interiorização. Tudo que ele dizia nos induz à nossa interiorização. E repetia com muita frequência: que veja quem tem olhos de ver e que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Se nós não temos ouvidos de ouvir ou os olhos de ver, quer dizer, enxergar na fala dele algo que nos remeta à interiorização, se nós não tivermos isso, então todo esse contexto,
toda essa estrutura perfeitamente coordenada do ensinamento dele, para nós não vai fazer sentido. Mas não é que não tenha um sentido, nós é que não estamos preparados ainda, amadurecidos suficientemente, com olhos de ver, para compreendermos aquilo que ele está querendo nos dizer. Então, a doutrina espírita, por exemplo, é um conjunto de ideias científicas e filosóficas. Esse conjunto de ideias científicas e filosóficas foi estruturado e ditado pela espiritualidade e estruturado nas obras básicas por Allan Kardec. Uma estrutura pedagógica para que nós possamos compreender. Agora, no tempo de Jesus, ele também trouxe a doutrina cristã estruturada e coordenada, sem instituir necessariamente uma religião. Qual era a religião que Jesus instituiu? Nenhuma. Então, apesar da estrutura e da coordenação das suas ideias, para ele, religião era um modo, uma forma, um meio de nós nos relacionarmos com o nosso próximo. Isso era religião para Jesus. Prova disso é que ele não deixou os seus ensinamentos limitados a um templo, fosse o de Jerusalém ou qualquer um outro. Ele alargou infinitamente o templo. Podemos constatar isso em João, capítulo 14, versículo 2, quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Olha o tamanho do templo. O templo é o universo, então ele alargou o templo. E religião para ele era um meio, uma forma, um mecanismo, um jeito de nós nos realizarmos ou nos comunicarmos, convivermos, enfim, com o nosso próximo. Então, a pedagogia de Jesus, ela nos induziu sempre ao aprendizado para a vida, naquele momento e para todos os séculos e milênios que viriam ainda ali pela frente. Ele nos preparava para o enfrentamento. Ele nunca disse: eu estou preparando vocês para que vocês usufruam das benesses que a vida pode lhes oferecer. Muito pelo contrário, ele foi muito taxativo, ele foi objetivo. Ele falou: eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobo. Então era uma preparação para o enfrentamento, e ele avisou: portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16 ou em Lucas 10:3. Então esse era o ensinamento de Jesus. Se nós hoje, eventualmente, não nos sentimos preparados para os enfrentamentos que a vida nos exige, é porque não prestamos atenção nesses ensinamentos dele. Dizemo-nos cristãos, seguidores do Cristo, falamos que o amamos, lemos a Bíblia, lemos o Novo Testamento, lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, procuramos compreender através de um ponto de vista mais amplo, mas isso não é suficiente para nos preparar para os enfrentamentos da vida. E vivemos reclamando das dificuldades, vivemos nos lamentando dos problemas que a vida nos oferece, enquanto que ele deixou muito claro: olha, eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobo. Então lá onde você está ou aonde você vai permanecer, você vai conviver com dificuldades, com pessoas diferentes de você. Você vai conviver com provações. Nós podemos enquadrar isso aqui dentro de diversas interpretações que estão perfeitamente contextualizadas. Ele mostrou ainda, com essa pedagogia, que nada na vida é gratuito. Isso é um outro exemplo de nos enviar
num mundo como ovelhas no meio de lobos. Quando ele disse em Mateus 16, 27, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, ele estava dizendo muito claro, você vai como ovelha no meio de lobo, e tenha claro uma coisa, nada te será dado de graça. Você quer receber alguma coisa? Você vai receber de acordo com as suas obras. Então notem que essa didática, essa pedagogia de Jesus, ela era ao mesmo tempo que repleta de esperança, era também de advertências, de preparação para os enfrentamentos a que a vida nos conduziria. Se não sabemos sobressair e esperamos algo para o que não estamos contribuindo para que venha, é por imprevidência nossa, por falta de observação, mas ele deixou muito claro, a cada um será dado segundo as suas obras. Então precisamos, dentro desse contexto, analisar quais são as minhas obras, o que eu tenho feito, de acordo com a vida que eu tenho, com as obras que eu pratico, o que é que eu posso receber? O que é que a vida me dará? O que é que Deus me propiciará? Levando em consideração a vida que eu tenho e a vida que eu levo. Então ele deixou muito claro, além de falar dos enfrentamentos, Jesus nos preparou para os desafios. O que nós encontramos hoje em dia que não é desafiador? Muitos desafios no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, na saúde. Nós vivemos o tempo inteiro sendo desafiados. Mas há 2000 anos, Jesus nos preparou para os desafios. A sua pedagogia focou também nisso, quando ele disse, por exemplo, lá em Mateus 5:20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso é um desafio. A nossa justiça exceder do escriba e do fariseu. Por quê? O que isso quer dizer? O farisaísmo era, naquele tempo, a religião monoteísta mais importante. Era aquela que se destacava ali sob o jugo do Império Romano, na época do Cristo. Eram os fariseus. Dentro desse contexto, os escribas eram aquelas pessoas, aqueles homens, que, como o nome já disse, eram habilitados para interpretar a lei, interpretar as escrituras. Eram pessoas, melhor dizendo ainda, preparadas para escrita. Eram pessoas que tinham um índice intelectual de conhecimento que os diferenciava em relação às outras pessoas. E Jesus disse que de modo nenhum entraremos no reino dos céus se a nossa justiça não for maior do que a deles. Trazendo isso para o contexto atual, a nossa justiça, para nós entrarmos no reino dos céus, o nosso senso de justiça tem que ser superior à de todas as outras pessoas que nos dias atuais podem ser representativos dos escribas e dos fariseus daquele tempo. Temos a obrigação de ter um senso de justiça superior ao destas pessoas. Ele lançou mais desafio ainda, quando disse, eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Mateus 5, 42 e 43. Querem desafio maior do que esse? Isso é exceder todos os nossos limites de justiça. Isso é exceder tudo aquilo que nós entendemos como certo.
como amor. Então notem que a pedagogia dele era desafiadora. Ele nos lançou desafios e falou: olha, eu estou dizendo o que você tem direito, mas eu estou dizendo o que você precisa fazer para tomar posse. Então não tem como alegarmos ignorância, ou ainda não tem como nós dizermos que não fomos avisados. E a excitação à inteligência e ao raciocínio? Jesus levava-nos a desenvolver a nossa inteligência e a razão com os seus ensinamentos. Ele dizia: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bons bens aos que lhes pedirem. Encontramos esse em Mateus 7, 9 a 11. Por que eu reclamo então? Por que a humanidade vive reclamando então? Por que a humanidade não confia que Deus dá? Talvez porque não tenha entendido, mas ele foi objetivo. A pedagogia dele não deixou de fora a inteligência e a razão. Falou: meu filho, olha, é o seguinte, sabe? Como se tratasse com uma criança. Pensa bem, você é imperfeito. Se o seu filho pedir um pedaço de pão, você não dá uma pedra. Você dá o melhor que você tem para ele. Você é capaz de tirar da sua boca para dar para o seu filho. Então Deus não vai dar aquilo que você pedir. Então confia, mas nós não prestamos atenção nisso. Ele usou da sua pedagogia para excitar a nossa inteligência e nos induzir ao raciocínio. Mas, como disse vulgarmente, entrou no ouvido e saiu no outro. Nós não prestamos atenção, nós não focamos, nós permanecemos ainda hoje na superficialidade dos seus ensinamentos. É por isso que não conseguimos então captar a profundidade com a qual essa didática dele nos trouxe tais ensinamentos. E ele disse mais ainda: se nós não entendemos desse jeito, ele foi além. Ele falou: ó, filho, faz o seguinte, para você entender, vamos raciocinar juntos, senta aqui. Até parece que vejo a cena. Senta aqui, vamos entender bem, igual a gente faz com uma criança. Olha as aves do céu. Você já viu aves semearem? Você já viu ave plantar roça, filho? Não, nunca vi. Pois é. Você já viu ave ajuntar alimento em celeiro? Você já viu? Não, senhor, nunca vi, não. Então, meu filho, é o vosso Pai Celestial que alimenta as aves. Então, filhinho, você não é muito mais importante do que as aves? Você não tem mais valor do que as aves? Então, se o Pai do céu alimenta as aves, ele vai alimentar você. Precisava ser mais mastigado do que isso? Então, essa pedagogia de Jesus é da esperança. Como que você não tem esperança? Você vendo um ser como ele, te falando com tanto carinho: olha as aves do céu, meu filho. Olha as aves do céu. E aí então, ele ainda, lá em Mateus 6, 27, ele disse: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem de nós pode aumentar no nosso tamanho um tantinho assim? Bem pouquinho. A gente não pode. Ele quis dizer então que existem coisas que não nos é dado, que nós não podemos. E mais aquilo que nós podemos, nós precisamos esperar, confiando e trabalhando. Era isso que ele queria nos dizer ao nos encher de esperança. Então Jesus nos amou com a alma e ele nos ensinou a amar com a alma. Se nós não aprendemos a amar com a alma, é que ainda estamos tão materializados, tão vivendo para o exterior,
que amar com a alma torna-se para nós algo aparentemente impossível. Mas quando nós lemos a primeira de João, no capítulo 4, versículo 20, encontramos dizendo: pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É por isso que nós não conseguimos amar a Deus. A gente não vê Deus. Eu estou vendo todos vocês aqui. Então é minha obrigação amá-los com a alma. E com os olhos, amá-los com a presença. Assim como as pessoas que estão lá em casa. Os filhos, a mãe, o pai, a esposa, o esposo, aqueles com quem nós convivemos. Nós estamos convivendo com eles no mesmo lugar, vendo-os o tempo inteiro. Às vezes o marido e a mulher dormem juntos, deitam juntos, acordam juntos e não se amam. Como é que vai amar a Deus que a gente não vê? É muito claro. Quem não ama seu irmão ao qual viu, como vai amar a Deus a quem não viu? É muito difícil. Nós só conseguimos amar a Deus sem vê-lo quando nós aprendemos a amar com a alma. Mas aí então, diante das adversidades da vida, das vicissitudes, de todas as dificuldades com quem somos chamados a conviver, às vezes sentimos-nos fracos, derrotados, incapazes. Eu não consigo isso não, isso é muito difícil. Mas ele, nessa pedagogia de esperança, ele também se preocupou em nos incentivar. Incentivar. Do mesmo jeito que nós hoje temos um filhinho, uma filhinha pequena, nós incentivamos ele na escola, incentivamos nas tarefas, incentivamos, estimulando a sua inteligência. Então em Marcos 16, 18, nós encontramos Jesus dizendo: olha, filho, vocês porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas a gente não consegue acreditar que nós somos capazes de curar a nós mesmos. E vivemos doentes cada vez mais da alma, e a doença da alma vai somatizando. Ela vai refletindo sobre o corpo, até chegar no momento em que torna-se insuportável. Quando não conseguimos trabalhar na minimização das nossas próprias aflições, como é que nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos e contribuir para a cura deles? Claro, existem as expiações. Uma expiação é diferente de uma prova, porque a expiação é aquela dor contra a qual nós nada podemos fazer. É aquilo que não tem como mudar. Uma cegueira de nascença. Uma paralisia de nascença. Uma paralisia porque bateu o carro e ficou paraplégico. Opa, peraí, mas bateu o carro por quê? Não, veio alguém lá e imprevidentemente bateu no meu carro e eu fiquei assim. É uma expiação. É porque eu tomei uma cervejinha, é porque eu me distraí olhando para uma mulher bonita que passou na calçada. É por isso ou por aquilo, eu não vi o poste, eu não vi, e bati. E fiquei assim: opa, isso aí não é expiação não, isso é imprudência. Isso é causa atual da aflição. Então precisamos saber diferenciar uma coisa da outra. Entender que o que é de verdade expiação não compete a nós mudarmos, mas sim aceitarmos e convivemos resignadamente, sem reclamar. Mas é preciso analisar o que está sobrevindo na minha vida. É uma expiação? Ou é uma aflição cuja causa está nessa vida mesmo, fruto das minhas imprevidências, do meu jeito de ser, das coisas que há anos eu venho fazendo?
E aí então, na maioria das vezes, nós vamos chegar à conclusão de que se nós não conseguimos aliviar as nossas próprias dores, é porque não nos decidimos ainda a deixar de produzi-las. Às vezes eliminamos uma e produzimos 5, 6 no dia seguinte. Aí não vamos resolver. Então esse ensinamento, que consta em Marcos 16, 18, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ou seja, a pedagogia de Jesus nos incentiva a acreditar no nosso poder, ela não serve para nós. Porque não estamos capacitados para resolver com esse poder que ele diz que temos, quando não conseguimos resolver em nós mesmos. Jesus ainda disse-nos que não adianta negociarmos com Deus aquilo que nós desejamos mudar na nossa vida. Ele disse: dai de graça o que de graça recebestes. Absolutamente nada nos custa as bênçãos divinas, aquelas que a espiritualidade superior nos traz com a permissão de Deus. Nada nos custa, portanto é de graça que nós devemos ofertá-la. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dá de graça o que de graça recebestes. Sendo assim, dentro dessa pedagogia da esperança, entrou também a responsabilidade. Era como se ele dissesse: meu filho, olha, tudo isso que eu estou te ensinando, você vai praticar lá na terra, ou aqui na terra, você vai vivenciar tudo isso, agora tenha responsabilidade, tá? Meu pai vai te dar, na medida em que você merecer receber, mas o que ele te dá, e você for repassar para o próximo, é de graça, tá? Porque não está te custando nada. Aí nós podemos entrar no campo dos dons mediúnicos, por exemplo. Você tem a mediunidade de cura, e com essa mediunidade de cura, você monta um consultório para você, e começa ali com a imposição das mãos e cobra uma consultinha básica. Você vai cobrar como por algo que não é seu, por um dom que não é seu, por uma cura que não é sua, que não te pertence. Às vezes, eles podem dizer também: você aproveita para auxiliar o próximo através da caridade, mas lembre-se que você também precisa de caridade. Então você doa, mas também procure receber. Procure alguma coisa para você. Por fim, Jesus nos ensinou a falarmos com o Pai. A pedagogia dele se preocupou com isso. A pedagogia dele se ocupou em nos ensinar como falar com Deus. Mas tu, disse ele em Mateus 6,6, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Mas na hora do desespero, o que a gente faz? A gente se esquece completamente disso. Na hora do desespero, que orar em secreto, que nada. Eu entro em pânico, eu começo a me lamentar, eu começo a reclamar, eu começo a blasfemar, eu começo, enfim, a fazer de tudo menos buscar conversar com aquele que me criou. Por quê? Porque ainda que pedagogicamente Jesus tenha me ensinado como conversar com Deus, eu acho que isso é impossível. E como eu acho que isso é impossível, quando as coisas apertam mesmo, e eu já não consigo mais, não acho solução, não acho meio, então o que eu faço? O que eu faço? Eu vou na igreja, eu vou no centro espírita,
eu procuro alguém que eu presumo tenha um contato direto com Deus e peço para ele: ore por mim. Conversa com Deus por mim, porque você tem moral com ele, eu não tenho não. Então faça por mim aquele que eu não consigo. Mas Jesus orientou que somos todos nós. É só fazer do jeito certo. Nós temos o poder de falar com Deus. Então a mensagem de Jesus é uma mensagem simples, sem ser superficial. É uma mensagem profunda, sem ser complicada. Simples, sem ser superficial. Profunda, sem ser complicada. É isso que é encantador na mensagem que ele nos quis transmitir. E essa simplicidade dele chega ao ponto de que quando o chamaram de bom, ele não aceitou esse título. Ele falou: por que me chamar de bom? Bom é Deus. Eu não sou bom não. Mas quando chamaram ele de mestre, ele falou: ah, bom, agora você disse bem. Mestre eu sou. E era mestre mesmo, e é mestre mesmo. Porque todo mestre usa pedagogicamente os ensinamentos que ele deseja nos transmitir. Se ele às vezes não consegue que todos os seus educandos prestem a atenção devida, o problema não está na didática ou na pedagogia dele. O problema está nos seus alunos rebeldes, que cabulam a aula, que não prestam atenção, que estão com a cabeça, a mente focada em N situações, menos naquilo que ele deseja transmitir. Então, com isso, Jesus fez de nós autores da nossa própria história. Então, tem uma mensagem de Chico Xavier. Essa mensagem chama-se Cristo Nasceu? Onde? Quando? Isso está no livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, editado pela FEB. E essa mensagem eu vou ler. Ela diz assim: perguntemos a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz tão cheia de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Perguntamos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E Francisco de Assis respondeu: ele nasceu o dia em que, lá na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minha roupa, até meu nome, para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro quando é que Jesus nasceu. E Pedro vai responder: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntamos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntamos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso,
Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus. Ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher de Samaria o que ela fala e sabe sobre o nascimento de Jesus. Ela nos responderá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente o profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me dessa água. Perguntamos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus. Perguntamos a Lázaro onde Jesus nasceu e quando, e ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde que visitou meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntamos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntamos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior de amor. Agora vamos pensar um pouquinho. Quando e onde Jesus nasceu para você? Se você descobrir que eventualmente ele não nasceu ainda, é preciso urgentemente fazer com que ele nasça para a sua vida, de acordo com os critérios estabelecidos nos seus ensinamentos. Você sabe responder quando é que Jesus nasceu para você? Essa resposta é muito pessoal, porquanto vimos que cada uma dessas personalidades bíblicas, históricas, teve um dia e um momento no qual Jesus nasceu. Então hoje é 25 de dezembro e tem muita gente por aí comemorando o Natal. Natal é nascimento, nascimento de Jesus, mas na verdade a pergunta que fica é: terá efetivamente Jesus nascido para aquela pessoa que está comemorando? Então, que cada um de nós também possa fazer essa reflexão e, a partir daí, tirar as suas conclusões. Senhor, obrigado, Pai, por mais este encontro de luzes espirituais na nossa casa de oração. Ampara-nos, Senhor, agora e sempre. Abençoa-nos e nos conduza, no final de tudo, em segurança e reflexivos aos nossos lares. Que, Senhor, nos dias que virão, possamos ressignificar a nossa existência e nos enquadrarmos diante dos seus ensinamentos. Te peço nesse momento que leve aos irmãos que não vieram hoje a sua bênção, a sua proteção, que cada um, extensivo aos seus familiares, aonde estiverem,
receba, Senhor, neste momento, para a honra e glória do seu nome, que seja sempre, sempre santo e todo-poderoso. Que assim seja.